Fala, time! Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook, daqui uns segundinhos também no Instagram. Hoje recebendo a fera aqui, Fábio Almeida Gomes, sócio fundador, na verdade proprietário da FAG, gestão predial, um monstro aí, síndico profissional na área, especialista na operação de condomínios, e vai falar isso hoje para nós. Daqui um minutinho também no Instagram, tá bom? Daqui a pouco ele já entra online aqui junto com a gente no Instagram. Fala, Robério. Fala, Kesley. Obrigado, pessoal, pela presença. Ó, o Fábio chegou aí. Galã. Oi, Fábio, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, Fábio? Oi, Jonathan, boa noite. Sim, perfeito. Maravilha. Agora sim. Que legal. Seja bem-vindo. Vamos só ajustar aqui. Fixar aqui o assunto para quem chegar depois. Beleza. Só ajustar aqui. Aí. Agora sim, boa noite, time, ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook. É esse projeto que está nos deixando muito felizes. Toda terça-feira, 8 horas, temos entrevistado aí feras da área condominial e também de outras esferas que possam ajudar síndicos, gestores e administradores a trazerem mais conhecimento, trazerem o conteúdo deles, a experiência que eles têm para nos ajudar. E, já falando nisso, eu peço para vocês que tiverem aí pessoas que são da área, que se interessem, para compartilhar. Tem aqui, se você tiver no Instagram, tem aquele aviãozinho que você pode disparar para a turma. E se você tiver no Facebook, dá para você criar uma sala de transmissão e aí os seus amigos mais próximos vão participar, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas já ao Fábio, de antemão já agradecer pela disponibilidade, dispor do tempo aí para falar conosco, nos trazer aí toda essa experiência. Fábio, é um prazer te receber aqui. Jonathan, para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, porque eu vejo o trabalho realmente diferenciado que vocês estão fazendo nessa live, né, levando aí excelentes profissionais. Espero também contribuir e dar boa noite a todos os seguidores que estão aí acompanhando o seu trabalho. E realmente acho que é merecedor os profissionais de condomínio ter acesso aos condôminos também, porque cada profissional que passa dicas, sempre alguém vai poder aproveitar para aplicar no dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e eu queria, na verdade, Fábio, até para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, quem não te conhece, na verdade, né? Um pouquinho da sua história, quem que é você, hoje você é síndico, mas você já teve outras partes na carreira aí, então eu queria que você, por favor, começasse o pessoal contando, e aí, já passando um pouquinho desse seu know-how aí para nós, o Fábio que é especialista em operação de condomínio, ele resolve qualquer transtorno que tiver por lá. Então, passa para a gente, Fábio, por favor. Oi, Jota, obrigado. Na verdade, é até interessante compartilhar isso com todos, porque eu sou baiano, né? Sou natural de Darumira, Bahia, uma cidade lá no interior da Bahia. Morava em fazenda, acompanhei meu pai mexendo com galo, tal, galinha, porco. E com 18 anos eu resolvi vir para São Paulo, né? E logo que cheguei em São Paulo, um tio meu, há muitos anos atuando como zelador, me convidou para ser o auxiliar dele. Eu comecei a trabalhar, gostei, vi ali um nicho, uma oportunidade de um mercado que até naquele momento eu enxergava como promissor e investi. E aí logo entrei na área de condomínio e pouco tempo depois passei a ser zelador de prédio, né? Olha que legal. Então você iniciou realmente lá da base como auxiliar de zeladoria e depois como zelador. Como que foi essa transição para você? Como que foi esse aprendizado inicial? O que isso te ajudou? Jonathan, é muito importante, porque assim, eu realmente, como a gente fala, foi o chão de fábrica, né? Você tem a oportunidade de lidar
ali com a turma de portaria, de limpeza, de manutenção, lá na base mesmo, na essência do condomínio, né? E o meu tio, principalmente com experiência de mais de 20 anos na época, quando eu comecei a trabalhar com ele, foi passando todo o direcionamento, como que é cada etapa do condomínio, como focar numa boa gestão de operações de condomínio, né? Então, aquilo ali, o primeiro ano com ele, realmente, eu diria que foi uma faculdade prática para realmente descobrir, como eu falei no início, despertou aquele interesse de falar, puxa, eu quero investir nessa área e vou a fundo. E hoje estou aqui, né, batendo papo com vocês. Que legal. E eu imagino, Fábio, que nesse processo aí, até de transição, você deve ter pego muita coisa realmente na prática, né? Conta para nós um pouquinho o que você aprendeu lá nesse seu início, como auxiliar de zelador, e o que te deu esse interesse em aí querer evoluir, aí ser um zelador e depois, enfim, como hoje já um síndico. Como que foi esse processo? Jonatas, é assim, quando eu entrei nesse mercado, lá em 94, final de 94 para 95, não se falava muito em terceirizada, né? Você tinha os profissionais orgânicos, né? De portaria, de limpeza. Hoje, alguns poucos condomínios têm, né? Mas é mais raro, né? E aí, eu vendo aquela nicho de mercado, porque o condomínio ele é muito grande, né? Então, imagina você sair de uma fazenda e entrar num prédio, né? Eu comecei a ver elevador, bomba, gerador, quadro elétrico, e eu, curioso, eu sempre fui uma pessoa atenta a tudo, ligado, né? E aí eu colava no meu tio, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e iria passando, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim, e realmente, como eu falei, né, foi um aprendizado que eu carrego para a vida, eu sempre estou aprendendo, ninguém sabe tudo, né, a gente sempre tem que... A vida todos os dias é um aprendizado. Eu tenho um amigo eu não vou falar chefe porque a gente somos parceiros comerciais, mas ele fala, se você sair da sua casa cedo e no final do dia não aprender alguma coisa, você não aproveitou o dia, né? Então, todo dia alguém tem alguma coisa para passar para você, você tem que estar atento. E você também pode passar alguma coisa para alguém. E ali eu falei, puxa, essa área de condomínio tem um nicho aqui que vai crescer, esse negócio vai evoluir. E aí, como eu te falei, comecei a fazer cursos, né? E buscar conhecimento mesmo, além do prático, teórico, para poder ser um profissional diferenciado, oferecer algo diferenciado no mercado. Que legal, então você está me dizendo que lá atrás você já teve essa visão de que ia crescer isso daí, você, enfim, já sentiu que isso poderia te trazer, você começou com cursos e enfim, workshops, como que foi essa sua ideia para realmente ir para o condomínio? Estou te falando tudo isso pelo seguinte, a gente vê um histórico até razoável de pessoas que seguiram essa trajetória, mas elas foram para um caminho até diferente do seu, né? Acabaram pegando ali, então o condomínio estava mal gerido por alguma razão, ele foi cuidar do patrimônio dele, mas esse pessoal que veio desde lá da base é mais difícil, até pelo que você falou, essa questão da preparação. Como que você teve esse tino, né? Como que você teve essa visão? Jonathan, o que eu vi naquele momento, com 18 anos, nessa transição de 18 para 19 anos, eu via lá, assim, pegando meu tio, os amigos dele, que assim, quem trabalha nessa área tem os amigos que estão ali compartilhando informação, vendo. Claro. O que eu via? O zelador lá, antigão, que começou no prédio, de porteiro, passou a zelador e meio que ficava acomodado naquele prédio, né? E aí eu frequentando, qualquer jovem é curioso, né? Quer buscar alguma coisa para trazer de diferente. Eu comecei a pesquisar, ia num evento de condomínio, ia no workshop, Secov, todos os canais que tinha de informação, as grandes administradoras, eu ficava atento, ligado ao que estava acontecendo, acompanhando o mercado de construção civil, e aí eu falei, puxa, todo mundo está buscando ser um advogado de uma grande empresa, ou ter um escritório de advocacia, enfim, eu vou buscar aqui ser um gerente de condomínio diferente, vou ser um cara com conhecimento do todo desse negócio. E aí foi onde eu comecei a buscar informação, como eu te falei, participar de eventos, fazer cursos, então fui para o Senai, fui para o Senac, enfim, e ouvindo também as pessoas no mercado de condomínio, né, porque gente mais, como eu te falei, desde o meu tio, a outras pessoas que lidavam no meio naquela época, e também com os síndicos, condôminos, porque a diferença dentro de um prédio, quando você começa a trabalhar na portaria ou de assistente, e eu sempre trabalhei com prédios
familiar, lá no início, né, de condomínios residenciais. Então, você está em contato direto com as pessoas, fica observando a opinião de um, a opinião de outro, e aí você vai formando sua opinião. Então, aquele momento foi decisivo para mim realmente falar, é isso que eu quero, entendeu? Que legal. Então, deixa eu aproveitar aqui, ó. O Flávio tá te dando um alô, a Oliveira.demi falando que você é um excelente profissional, a Andréa Soares também super elogiando, tem bastante gente aqui, ó. O Márcio falando que é seu fã, muito legal. Poxa, obrigado, gente. Vocês sabem que o nosso sucesso, e o sucesso de todos é justamente isso, é ter pessoas que estão sempre torcendo e ajudando, né? Então, eu sou grato a vocês. Que legal. Então, Fábio, já seguindo aqui um pouquinho, então, aí a carona na sua trajetória, então você passou dessa transição, né? Então você estava lá como auxiliar de zelador, viu todo esse movimento, observou, enfim, conversou aí com os amigos, viu que era um caminho, fez os cursos, virou zelador, e aí deve ter umas histórias para você contar aí para nós. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas histórias e já me contasse como que você chegou até a sindicatura, né? Porque eu imagino que deve ter sido uma longa jornada aí. Contando agora, parece que foi rapidinho, né? Mas deve ter tido aí uma caminhada. Ah, Jonathan, etapa assim, degrauzinho, né? Na vida você não pode querer almejar o topo sem construir seu alicerce, né? Então, o período que eu fiquei de zelador, foi 5 anos, próximo disso aí, agora vou te dar tempo exato, mas foi algo todo disso aí, foi um período bem interessante, porque eu com 19 anos, sendo zelador de um prédio com 90 apartamentos, onde na época que eu entrei, tinha gente lá 12 anos, outros até mais, falar, pô, esse moleque aqui sendo zelador, então já foi ali um desafio importante naquele momento, porque eu tinha que me posicionar como um líder, não deixar levar por esse tipo de informação, ou, sei lá, de coisas pequenas, porque a liderança é isso, tem que saber ouvir todo mundo, absorver o que interessa e o que não interessa descarta. Você tem que entender o seguinte, o bastão foi dado para você, então você tem que ter competência para conduzir isso. Então, durante esse período, foi um aprendizado e também eu consegui aplicar vários processos dentro do condomínio, onde teve bom resultado e sempre recebi elogios e estava diretamente lidando na casa das pessoas, porque eu morava no prédio, para você ter ideia, eu morava no último apartamento, o zelador privilegiado, a cobertura era minha. Então você morava na cobertura, pô? Ninguém me arrumou um emprego desse aí. Eu nunca esqueço disso, Jota. Eu morava na cobertura, ali na Chácara Santo Antônio, onde tinha uma vista maravilhosa, então à noite eu ficava assim, puxa, aquele moleque da fazenda agora tá aqui, ó. Que bacana. E até legal você citar isso, Fábio, porque a gente sabe, não queria entrar nisso agora, mas pelo menos uma pincelada, a política no condomínio ela existe, né? Não tem como a gente fugir disso. E nesse cenário, ainda mais você sendo, né, como você comentou, na época novo e até esse aspecto, né, de por uma coincidência aí da vida tá na cobertura, como que foi esse aspecto, essa mudança, e até para você lidar também com as emoções nesse sentido, porque o que a gente sente, aí você com certeza vai concordar comigo, infelizmente, até pelo nosso dinamismo aí do dia a dia, o porteiro, o zelador, enfim, como eles são funcionários, às vezes até terceirizados, como você citou, acabam virando um robô ali, né? Então, parece fazer parte da paisagem, quando na verdade são pessoas, né? Enfim, como que você, nesse início, e até nessa dicotomia aí, de por um lado ser jovem, outro ser zelador, ter vindo lá do interior, como que foi toda essa mescla na sua relação com os condôminos? Jonathan, eu não tive dificuldade, eu confesso para você que foi realmente, eu sempre busquei assim o equilíbrio emocional, né, na minha vida, desde pequeno, como eu te falei lá na fazenda, meu pai tomava conta de grandes equipes, então eu já acompanhava esse processo, e quando eu cheguei em São Paulo, o tempo que eu fiquei com meu tio também observando como que era o posicionamento de um líder, eu aprendi, e lá no condomínio, assim, contato com as pessoas, como você falou, eu nunca, tinha um caso ou outro, mas assim, na vida você tem que saber, como eu falei no início, absorver o que faz bem, o que não faz bem você tem que mostrar que dentro do condomínio existe o quê? Naquela época eu já entendia que era o regulamento, a convenção e o Código Civil, então você tem que ser educado, se posicionar de uma forma educada, mas tem que ser coerente, né, e
com isso, tive uma transição legal. Quando eu vi que não estava mais legal naquele ambiente, eu procurei fazer uma outra transição. E, bom, então no fim você acabou não sentindo nada disso, não te atingiu ou não chegou efetivamente. Que legal, é Não, bacana esse eu confesso para relacionamento. vocês que realmente essa experiência assim como zelador lá no início da carreira foi uma Uhum. experiência agradável. Eu convivi num lugar com pessoas do bem, pessoas de um nível diferenciado, onde eu aprendi bastante, pessoas com maturidade, onde eu tinha prazer às vezes um sábado, um domingo sentar, bater um papo, até jantar com as pessoas dentro das suas casas, porque Olha que legal. naquela época o zelador ele é um funcionário de confiança e que não, ele tinha que estar ali até para atender e servir as pessoas na hora que precisava, porque queimava um chuveiro, não era um chuveiro elétrico naquela época, imagina. Ah, e aí depois Não é disso, aquecedor hoje, nem caldeira, era chuveiro elétrico, então você tinha que ir lá ajudar, trocar um chuveiro, trocar um courinho de torneira, enfim, o zelador ele era uma espécie de um faz tudo dentro do prédio, né? sim. Depois até mais para frente eu vou querer voltar nisso, porque hoje esse perfil mudou, né, Fábio? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas Sim, com certeza. essa figura ela tá, né, já ficando num segundo plano, tem empresas, enfim, mas a gente fala isso no segundo plano. Eu queria saber que depois disso você ainda ascendeu mais um pouco antes de chegar a síndico, né? Você ainda chegou a ser Sim. gerente predial, né? Como foi essa parte, essa transição? Então, Jonathan, após 5 anos lá de zelador e tal, eu conheci uma pessoa também de uma grande administradora e falou, poxa, você tem um potencial bacana, você pode trabalhar como gerente de implantação. E aí logo eu vi aquela oportunidade realmente como promissora e era o que eu estava buscando, preparando, já tinha feito o curso técnico, eu tinha feito vários cursos voltados para a área de condomínio, né? Uhum, Então eu peguei um grande empreendimento comercial para fazer implantação e esse empreendimento também foi um sucesso. Fiquei quase uhum. 7 anos lá, implantei 2 torres, uma Olha comercial que com legal. 160 escritórios, um estúdio com 156 apartamentos, uma estrutura gigante. E vai conhecendo gente, porque assim, imagina, um empreendimento desse, quantas pessoas você tem contato, né? Então, Claro. ali vai despertando, as pessoas vão vendo o seu diferencial, a ética profissional, entendeu? Porque isso é um diferencial, eu sempre falo, quem lida com qualquer coisa na vida, principalmente com condomínio, tem que ter Sim. ética, tem que ter responsabilidade e comprometimento com as coisas dos outros, porque eu trato como se fosse realmente a extensão da minha casa, entendeu? Perfeito, que legal. E aí, bom, você, bom, você já deu a pista aí. Então, imagino que desses contatos tenha surgido essa proposta para síndico. Como que foi isso? Então, aí eu vou te contar um pouquinho. Quando eu estava lá nesse empreendimento que eu implantei comercial e estúdio, né? Sim. Surgiu uma oportunidade para tomar conta de um outro empreendimento também diferenciado, apartamento de quase 400 metros quadrados e tal. E foi um desafio bem interessante, onde eu consegui implantar um bom trabalho. Sempre tive liberdade para trabalhar nos empreendimentos que eu tive vontade de administrar. E realmente Uhum, foi um trabalho diferenciado, com pessoas também de um nível muito bom. que Foi mais um legal. aprendizado para minha vida, para minha bagagem, para até aí eu fiquei mais 5 anos e tomei a decisão de falar, puxa, agora eu já me sinto preparado para abrir uma empresa e andar com minhas próprias pernas, porque quando você é CLT, Jonatas, gerente predial, por mais que você tenha liberdade e tal, você tem um síndico, que é um condômino, no caso eu sempre lidei com o síndico proprietário, né, Sim, e assim, mas eu ficava com o bastão ali tocando, quando precisava realmente, eu tinha uma dorzinha de barriga que eu vi que não dava para me resolver, eu buscava lá um remédio que eu sei falar, a orientação do síndico, né? sim. Mas foi um empreendimento também com uma experiência bacana. E aí eu falei, puxa, há mais de 18 anos, quase 18 anos naquela área de condomínio, né? Eu vou abrir uma Sim. empresa para oferecer uma consultoria, oferecer uma sindicância. E aí foi onde eu resolvi fazer a transição lá em 2013 para fundei a FAG, Gestão Predial. Que legal. E aí, como foi a sua primeira oportunidade na área? Então, logo que eu fundei a empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria também no empreendimento gigante, condomínio clube. Eu sempre encarei desafios na minha vida bacana, porque realmente acho que era assim, teste, né? Você vai vendo, poxa, Deus vai te dando as oportunidades para ver o quanto você está preparado e o quanto você precisa aprender, né? Sim, E sim. aí foi um grande condomínio clube no Alto da Lapa ali, onde eu desenvolvi um trabalho de consultoria também bacana. E quando eu estava findando esse trabalho, eu tive a oportunidade de um amigo indicou para outra pessoa de um empreendimento em Cotia, né? E um empreendimento, um open mall, um empreendimento comercial, com um desafio
como eu te falo, sempre... E aí eu fui conversar com essa pessoa para a gente fechar o contrato, eu falo que foi amor à primeira vista, sabe? O cara sensacional. Que legal. Não, E aí eu abracei esse desafio. é muito bacana. Bom, agora já estamos chegando na parte que é o seu diferencial, que é justamente a questão da operação. E aí, bom, você falou que era um empreendimento grande, e o que você adotou lá, que fez mudar, e aí você se sentiu confiante? Agora já começa a contar para nós, por favor, um pouquinho já do Fábio em atuação. Na verdade, Jonathan, o que acontece? Todo esse know-how aí de vários empreendimentos que eu falo vários, né? Se você for ver, foram poucos, né? Contei aí 3 empreendimentos porque eu sempre fiz base e tenho portas abertas em todos os empreendimentos que eu passei, né? Trouxe know-how e também peguei uma pessoa com um diferencial também de vida, de empresário, e uma troca de experiência onde nós conseguimos implantar muita coisa bacana, com a gestão enxuta, para atender bem os nossos lojistas, como eu te falei, é um open mall, né, com grandes lojas, e grande, média, pequena, desde o pequeno, o lojista que está iniciando, não é pequeno, mas é o microempreendedor que está começando um negócio, né, então nós implantamos ali bastante coisa, desde segurança, processo de limpeza com menor equipe, mas fazendo melhor, controles de consumo de água, que a gente não tem uma empresa externa que faz, nós mesmo que fazemos isso internamente, fazemos a ferição lá do relógio no mesmo dia da Sabesp, processo de combate a incêndio, de manutenção de equipamento de combate a incêndio, enfim, todos esses processos de manutenções que nós estávamos falando, né? Sim. Bom, e aí, agora vamos já entrar então nessa parte mais técnica, Fábio, porque é justamente aí que a gente quer passar para o pessoal. Então, bom, um empreendimento como esse, como que é o fluxo lá do dia a dia, e daqui a pouco a gente estende também, porque queira ou não queira, é um super condomínio comercial, né? Se colocar aí na ponta do lápis, qual que é o fluxo de pessoas lá, como que você lida com isso? Até para a gente passar para quem está lá do outro lado, quais são as dicas que a gente pode dar para que eu já tive a oportunidade, né, de conhecer lá o empreendimento, você é super bem quisto lá, todo mundo te conhece, te respeita, e como que é esse seu dia a dia lá? Ô, Jonathan, na verdade, o que acontece? Nós temos um fluxo de mais de 200 mil pessoas por mês, né? A gente fala um empreendimento pequeno, mas nós estamos falando de um fluxo de mais de 200 mil pessoas por mês. Então, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Só que você tem que ter bons parceiros. Quando eu falo bons parceiros, da empresa de segurança, empresa de limpeza, as empresas de manutenção, por quê? Isso gera serviços, e a gente sempre tem que focar na preventiva, né? Porque a corretiva ela custa muito para qualquer condomínio. Então, nós implantamos as preventivas em todos os equipamentos, as equipes de linha de frente, porque eu sempre falo, o controlador de acesso, segurança, limpeza, eles têm que estar atentos, eles têm que ser um facilitador, eles têm que estar sempre receptivo, porque quando você lida com pessoas, principalmente quando tem público, eu tenho a agência da Caixa Econômica Federal, tem um grande supermercado, a gente tem lotérica, tem Burger King, tem Bradesco, farmácia, banco 24 horas, você imagina, então eu estou te falando aqui alguma academia, claro, lá, a academia tem quase 2.000 alunos, então a gente tem pessoas o tempo todo. Hoje mesmo eu tive um caso que a menina do estacionamento me acionou, falou, puxa, aqui nós temos uma central onde grava tudo, fica lá tudo armazenado. A pessoa está falando, deixa eu contar um relato de hoje, tá? Aconteceu, tem 4 horas isso. A pessoa está dizendo que bateram no carro dela aqui no estacionamento, não sei o que, tal, mas eles já sabem o processo, né? Eles normalmente, quando acontece isso, ela pega a placa do carro, o ticket, fala, ó, nós vamos checar, não fala que é internamente para não expor a administração, né? Claro, perfeito. É uma empresa que presta serviço, nós vamos checar isso na nossa central e dar o retorno para a pessoa na sequência, né? Perfeito. E aí ela me acionou, eu rapidamente puxei lá e vi que ela já entrou com o carro batido. Falei, ó, você devolve para ela, tá aqui embaixo, estou salvando. Fala, e assim, um batido, você vê que, eu não vou falar, uma má fé mesmo, sabe? Porque é um batido na porta do motorista, não era nem na porta do passageiro, que eu poderia falar, de repente parou o carro na rua, ela entrou, não viu. Mas era uma coisa assim, não é uma amassada, era uma... Então, e aí,
passo para a encarregada do estacionamento a situação e ela devolve lá para o cliente. Eu nunca entro no primeiro momento em contato com essa pessoa, né? A gente tem a estrutura, tem uma empresa que presta serviço, então a gente passa. Teve casos que nós já chegamos a ir para a justiça, porque a pessoa insistia, ameaçar, chegou a, assim, a ter ameaças e tudo. Então, vai lá, leva lá na justiça, a imagem está aqui, vamos ver o que dá. Então, chegou ao ponto de, na primeira... como é que fala? Na primeira... naquele juiz de... Conciliação? Conciliação, exatamente. No juiz de conciliação, colocou lá... Foi a equipe da empresa, né? E com a pessoa... E eu falei, pode falar lá que as imagens estão à disposição, só que vai levar ela para assistir lá na empresa, que é lá em São Paulo, na Berrine, né? Uhum. E ela foi. Depois de 3 horas lá assistindo, pediu desculpa. Eu falei, coloca cafezinho, coloca bolacha para ela lá. E aí, depois de 3 horas, saiu a desculpa. Mas, você vê, é um transtorno... Mas que, né, faz parte do seu dia a dia. Faz parte do processo. Por isso que eu falo, quem está nessa função tem que estar preparado para isso. E para chegar nessa instância, Jonathan, teve várias explicações, foi dada a oportunidade, mas ela queria, porque queria receber algo que não existiu, o dano não foi causado no empreendimento, entendeu? Entendi. Ó, deixa eu aproveitar aqui e dar um alôzinho pro pessoal, tá bastante gente aqui, continuam te elogiando bastante, Nicole, o Felipe, o André, todo mundo aí super te elogiando, de novo aqui, a Oliveira Demi, muito legal. Bacana. Legal, pessoal, quem puder aí, que tá no Instagram, apertar o aviãozinho, convidar os amigos, ajuda, e quem tiver no Facebook também, por favor, tá bom? E aí, Jonathan, só complementando aí a questão do Open Mall, nós também fazemos bastante eventos, né? Então, a gente tem desde eventos kids, eventos adulta, melhor idade. Agora, nesse momento, a gente teve que suspender, como todo o mundo está parado agora nesse momento, né? Claro. Mas a gente é bastante ativo com isso, também tem um processo legal de pensar. Não é briga, mas tem discussões acaloradas, porque tem equipe de agência, tem o próprio empreendedor, que ele participa ativamente, então... Que legal! As discussões são um pouco mais acaloradas, mas é porque tem que filtrar mesmo para sair o melhor lá na frente. Porque eu sempre falo, é bom ter uma discussão acalorada com as pessoas que estão envolvidas, para que o cliente lá no final, ele não tenha problema, entendeu? Sem dúvida. E aí, Fábio, até já entrando então nessa parte, porque para mim... essa gestão de pessoas, seja em qual esfera for, né, os stakeholders aí como um todo, é parte da operação. Então, vamos iniciar por esse tópico, então. Como que é a sua relação? Porque lá, tanto lá quanto no seu outro empreendimento comercial também, a dinâmica é praticamente a mesma, né? A Nicole dando um alô aqui também, a doutora Viviane. Então, você tem que lidar um lado, obviamente, os condôminos, né, ou no caso aí os empreendedores, com a questão da redução de custo-benefício, qualidade no serviço. Por outro lado, tem esses clientes que vêm de fora, né, esse pessoal que você recebe, tem lá os lojistas. Como que é esse ecossistema e como que o gestor, na sua posição, tem que lidar? Eu não vou nem deixar você falar a palavra paciência, que isso aí se não tiver paciência, é melhor nem vir. Então, fora esse aspecto, o que mais no seu dia a dia ali você usa de ferramentas para poder lidar com todas essas variáveis? Ô, Jonathan, primeiro tem que ter organização, né? Qualquer negócio, se você não tiver organização, você está fadado ao insucesso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ser justo, ser claro com as pessoas. Então, as informações têm que ser transparentes, desde a hora... Porque eu cuido também da parte de negociação. Como o Open Mall, eu tenho a procuração dos donos para firmar contratos, né? Então, eu sempre falo, a minha responsabilidade é muito maior, porque quando você tem um consultor imobiliário, que ele vai lá, negocia, e te apresenta só para falar do empreendimento, é uma coisa, eu não. Eu acabo entrando na negociação direto, na linha de frente com o cliente. Entendi. Então, dentro dessa tratativa inicial, tem que ser muito transparente, para depois não ter um reflexo. O cara falar, não, foi você que me vendeu essa informação. Foi você que me prometeu, vamos falar assim, se fosse o caso de um barco furado. Então, a gente tem que ser muito transparente. Então, começa nesse primeiro processo. Depois, o que acontece? Toda equipe ela tem que entender qual é a regra do empreendimento,
os lojistas tem que estar muito claro para eles o que é direito e deveres, né? Porque cada um tem que contribuir com sua parte, né? Porque dentro de um empreendimento como esse, você tem tudo é grande, não é? Você pensar em lixo, uso de banheiros, etapa de limpeza, sistema de Wi-Fi de praça, banheiro fraldário, banheiro família, banheiro cadeirante, banheiro de masculino, banheiro feminino. Então, você começa a avaliar a estrutura, é grande. Então, você tem que estar atento e ter pessoas competentes ali. Como eu sempre falei, você tem que ter equipes comprometidas. Você passa, observa, vê alguma coisa aqui que não está certo, já chama quem é de direito ali, explica, para a coisa andar no trilho. Por quê? Quando você tem o público circulando ali, porque é um órgão vivo, você fala que o Open Mall, ele é 24 horas de funcionamento. Então, quem está à frente de uma gestão de negócio dele tem que realmente entender que o celular dele é um... para-raio, né? Tem que estar à disposição, porque por mais que, graças a Deus, hoje eu posso te falar que toca muito pouco meu celular fora do expediente, mas quando toca eu tenho que entender que eu tenho que estar à disposição para orientar. E normalmente quem toca é alguém da equipe, nenhum lojista, nenhum condômino tem essa liberdade de estar, por mais que tenha liberdade, mas tem um respeito, porque eu sempre construo esse processo a todos, porque eu também tenho uma vida particular, tenho uma vida pessoal, né? Mas os colaboradores, eles têm que ter livre acesso, porque tem hora que precisa consultar, né? Então, dentro dessa organização, a gente consegue fazer um bom trabalho, como você falou. É um prédio comercial em Osasco com mais de 100 salas, onde até agora a pandemia nós estávamos com 84 salas em pleno vapor. Né? E aqui eu te falei de algumas operações, mas tem mais operações, mais de 200 mil pessoas circulando. Então, a responsabilidade e o cuidado com isso é diário, né? Você tem que estar atento a todos os detalhes, né? Fábio, então me diz uma coisa, por favor. Então, nesse cenário, até com essa operação, eu já queria que você mesclasse um pouquinho nos dois empreendimentos aí que você está gerindo atualmente. Como que é a sua relação, e aí você já pode entrar, por favor, um pouquinho no que você fez com relação à pandemia, porque especialmente aí o micro, o pequeno empresário, ele foi o primeiro atingido, né? Por conta de tudo isso, até me reportou algumas situações tristes de algumas salas que acabaram se esvaziando. Depois eu quero que você conte como que você sai todo dia, né? Porque você está na linha de frente. Depois eu quero que você conte aí para nós como que você vai paramentado. Mas antes disso, me fala um pouquinho para os seus condomínios e seus empreendimentos andarem redondos. Qual que é o seu passo a passo? Como que é o seu mecanismo? O que você faz? Qual que é a sua rotina? Para nós podermos ajudar aqui quem está do outro lado ouvindo. Jonathan, uma coisa que é importante é assim, o processo. Por exemplo, você tem que entender que desde da calçada, quando você pensa da entrada de um prédio, até o para-raio no topo do prédio, você tem que estar atento a tudo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um gestor predial no prédio comercial em Osasco, que é onde ele é o para-raio lá, e quando precisa ele me aciona, né? Mas eu passei para ele um escopo de trabalho. Então, ele tem lá um checklist, ele tem lá, cada equipamento tem lá uma ficha, um relatório que foi feito, qual foi o dia da manutenção, qual foi as intervenções que foram feitas, porque quando eu passo lá, uma vez por semana eu fico lá um meio-dia só, conversando com ele e dou uma geral no prédio, né? Mas eu vou naquela ficha, porque eu tenho contratos, eu tenho parceiros que cuidam de cada, por exemplo, gerador, bombas, sistema de alarme de incêndio, elevadores. Então, você começa a observar que tem bastante coisa e tem pessoas que você paga para te atender e te dar o suporte nisso, né? Ô, Fábio, só me ajuda com uma questão, por favor. Como tem bastante gente assistindo, não são todos da área, até legal que nós estamos atraindo aí um outro pessoal. Conta para o pessoal não se assustar, falar de bomba. O que é bomba em condomínio, Fábio, por favor? Jonathan, então, bomba é um negócio bem interessante. Quando você fala em bomba, o pessoal fica pensando bomba, né? Mas aí você tem, bomba de recalque. O que é a bomba de recalque? A bomba de recalque é aquela bomba aqui que tem uma caixa inferior que recebe a água da Sabesp, e essa bomba recalca para a caixa superior que abastece o condomínio por gravidade. Então, essa é a primeira bomba. Depois você tem bomba de águas pluviais, que normalmente você tem uma caixa de captação
nas garagens, que essa bomba, por norma técnica, a água pluvial não pode ir para a rede de esgoto, então ela tem que ir para a calçada, para a sarjeta. Alguns condomínios já têm feito alguns trabalhos, estudo, dependendo da qualidade da água, faz o reuso, né? Reaproveita isso para limpeza, regar jardim, enfim. Então, essa bomba de águas pluviais. Aí você tem a bomba de esgotos também, porque normalmente você tem banheiros na área mais baixa para a equipe de colaboradores, ou algum banheiro de recepção, que esse esgoto vai para uma caixa inferior, aí você tem as bombas de esgoto que aí sim, joga o esgoto na rede da Sabesp. E aí você tem bomba de pressurização de incêndio, bomba de sprinkle. Então, você imagina, quando a gente fala de conjunto de bomba, tem bastante bombas. Deixa eu aproveitar, Fábio, dar um alô pro pessoal, a Karen, que está aí, o Gleidson, grande gestor participando. Um alô para o Lucas também, que é aniversário dele, parabéns. O Jefferson está te perguntando o seguinte, Fábio. Quantas vezes por dia você orienta os seus zeladores ou seus gestores, enfim, fazer esses seus checklists e rondas? Como que você passa essa orientação para eles? Lígia também chegando. Acho que travou o Fábio. Acho que o Fábio travou, pessoal. Acho que ele caiu. Então, pessoal, só para situar aí quem chegou, nós estamos na entrevista ao vivo no Facebook e no Instagram com o Fábio Almeida Gomes, especialista em operação de condomínio. Ele sabe tudo no que diz respeito à parte operacional, ele tem todo o know-how. Aí quem acompanhou desde o início, ele contou aí a trajetória dele inteira. Ele começou lá atrás como auxiliar de zelador, passou a ser zelador, veio a ser gestor. Depois de tudo isso, aí sim passou a ser síndico profissional e aí hoje faz um trabalho excepcional. Então, recapitulando aqui tudo que ele nos passou até o momento, ele estava justamente abordando os aspectos relacionados à relação dele como gestor e síndico com os stakeholders ali, todo mundo, né? Então, tanto os condôminos, quanto os empresários, quanto no caso ele também administra um open mall, então tem lá os lojistas e tem lá todo o fluxo de pessoas. Então, ele sempre atua de maneira a atenuar esses atritos e conflitos, né? Então, essa é a parte da gestão de pessoas. E aí ele começou a falar para nós o dia a dia dele no que diz respeito a operação. Então ele semanalmente faz visitas a um dos empreendimentos, ele fica praticamente o tempo inteiro, no outro ele faz visitas semanais, numa dessas visitas ele tira para fazer a reunião com o gestor, e essa reunião o traz informações do que está acontecendo ali, tudo que está se passando no empreendimento. Ele pega com essas reuniões com o gestor, ele criou um checklist especial para que todas as áreas comuns do condomínio, ele estava explicando um pouquinho do que tem para ser avaliado. Então ele estava contando sobre os geradores, elevadores, bombas, ele estava explicando o que são as bombas, tudo aquilo que faz o condomínio justamente se movimentar, né? Então, todos esses aspectos, eles são essenciais para que o condomínio ande bem. Porque o síndico, no fundo, o que acontece? O condômino, ele não quer que o síndico apareça. Justamente o condômino, ele espera que ele chegue no empreendimento e as coisas simplesmente funcionem. E essa é até uma premissa do Fábio, que ele daqui um pouquinho consegue voltar aí, ele vai passar para vocês, é uma premissa que ele tem, que o síndico, quanto menos aparecer, quanto menos lembrarem do síndico, é melhor. Eu só faço uma objeção como a isso, pelo fato da minha especialidade em marketing, eu falo o seguinte: de fato, né, o síndico tem que ser pouco lembrado no que diz respeito aos problemas, ou seja, ele não tem que gerar, no entanto, ele precisa comunicar, né, todos esses feitos,
Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas elas dão um foco muito maior naquilo que não funciona e não espera, ou pelo menos não manifesta com da mesma forma efusiva quando as coisas estão andando bem, né? Elas esperam que seja assim, então os elogios eles vêm em bem menor escala com relação às objeções. Então, diante de tudo isso, não só o condomínio ele precisa estar redondo, e aí o síndico não ser lembrado por conta disso, mas também o síndico, com a frequência que ele conseguir comunicar isso aos condôminos, às vezes foi uma economia que ele conseguiu fazer, existem muitas operações e manutenções que elas são internas, não são como um jardim que todo mundo vai ver, são questões internas, e que se o condomínio não tomar esse cuidado, ele justamente vai ficar à mercê aí de todos os intempéries, porque o condômino, ele infelizmente ou felizmente, mais uma vez falando isso, ele passa lá, ele quer que o elevador dele esteja funcionando, que as bombas estejam funcionando, independente do que tenha acontecido. Né? Então, realmente, como o Fábio falou há pouco, ele gosta de falar, o síndico é um facilitador. Então, o síndico, o gestor, o administrador, todos, né, nessa esfera são facilitadores para os condôminos. A gente fica triste quando se depara com síndicos que vêm de outra maneira. O síndico, ele claro, né, ele é o responsável civil e criminal pelo condomínio, mas em última instância, a partir do momento que você abnegou ali do seu tempo para você se dedicar ali àquela função, ainda que remunerado, tanto faz se você está ali como remunerado ou não, se você abnegou do seu tempo, você está ali se dedicando, você tem que apresentar para aqueles condôminos no aspecto de relação entre cliente. O Fábio tem muito essa premissa e isso até que o faz admirar, pelo fato, só para avisar vocês, o Fábio já está voltando aqui, parece que houve um pequeno probleminha lá na internet dele, uma pena realmente, mas não tem problema, ele já me disse que ele volta, a Oliveira Dami aqui falando, realmente muito triste, mas ele já está voltando. Ó, no Facebook ele já tá, no Instagram já tá voltando. Só mais um pouquinho. Fábio, o pessoal tava chateado aqui, poxa. Oi, Jonatas. No Facebook já tá legal. Deixa eu ver qual que eu tô aqui agora. Tá me ouvindo? Então, Facebook? Eu tive uma surpresa, coisa de tecnologia, né? Eu estava aqui falando com você e de repente, pum, caiu tudo. Acho que no Instagram. Aí, pronto, chegou. Pronto. O pessoal tava chateado aqui, Fábio, que você caiu. Vamos lá. Então Puxa, você tava com. De jeito nenhum. Você estava contando para nós a diferença entre as bombas, né? E aí eu ia te pedir para externar um pouquinho mais, falando a respeito dos outros elementos, né? Então, gerador, etc. Mas antes, só vamos responder, por favor, a pergunta do Jefferson, que ele fala o seguinte: quantas vezes você orienta o seu gestor, seu zelador, ou aqueles que te ajudam a fazer esse checklist, dar essa volta? Quanto tempo que você faz isso? Ô, Jonathan, na verdade, eu tenho uma orientação, desde quando você implanta o empreendimento, você já cria um modelo de trabalho, né? Certo. Mas, semanalmente, eu tenho ali uma checagem para entender tudo o que aconteceu, do que foi feito, do que precisa ser feito, mas, diariamente, eu tenho uma conversa com o gestor, por WhatsApp, por telefone. Então, é uma ligação direta, porque você tem que estar acompanhando de perto, justamente como eu falei, a preventiva é isso. Outro dia, por exemplo, eu vou contar para vocês em um fato que aconteceu no condomínio em Osasco, né? Eu tenho lá o hábito de checar, peço para checar uma vez por semana, porque a gente tem um sistema de esgoto que vem para a frente do prédio, né? E dali interliga com assim, as caixas de esgoto na calçada, na área do jardim, entrada de garagem, né? Certo. Tá saindo o som no Face? Porque eu tô ouvindo só em um agora. Tá indo bem. Bom? Ah, legal. E aí, numa checagem dessa, ele descobriu que estava tendo algum problema.
Aí eu falei, opa, peraí, tá tendo problema, vamos ver onde que é, se é responsabilidade nossa ou da Sabesp, né? Aí eu falei, vai Uhum, na última caixa, porque são 3 caixas de passagem, né? certo. Vai lá na última caixa e vê se tá cheia. Ele foi, está cheio. Eu falei, pega alguém aí, pede para dar uma checada aí nessa caixa. Aí, Uhum, logo vimos que o problema estava na caixa da rua. Aí já protocolei abri uma solicitação na Sabesp e a Sabesp compareceu, fez a limpeza da caixa e tal, e o problema foi solucionado. Isso era uma sexta-feira à tarde. Você imagina se a gente não vê, chegar na segunda-feira, o problemático que estaria no condomínio, né? E aí, voltando para o que você falou, da sim, questão dos processos. O gerente sim, predial, por exemplo, ele tem a obrigação de todos os dias, eu tenho uma planilha de leitura de água, então ele confere, ele faz a medição da água diariamente. Então ele tem uma média diariamente. de consumo, ele sabe se faltou água da rua ou se está tendo algum problema de vazamento no prédio, porque tem uma hora que quando você adota essa política no primeiro mês, você já consegue equilibrar qual é o consumo. Pode ter uma variável um dia ou outro, mas o prédio Sim, comercial é diferente. Normalmente você sabe que o residencial ele tem um aumento de consumo no final de semana, mas no dia a sim, dia da semana ele estabiliza ali uma média de consumo. E aí sem você dúvida. consegue é, agir antes que alguém reclame, oh, tá faltando água, ou não sei o quê. Isso o gestor predial tem que estar muito atento. Aí, com o meu know-how, minha bagagem, eu fui pegando isso aí, passando e implantando. Hoje, Que graças a Deus, legal. eu com esse Então, problema. então respondendo aqui para o Jefferson, é o seguinte: como são muitos equipamentos, então alguns deles são diários, como por exemplo a leitura da água, outros são semanais, outros são quinzenais, então tem periodicidades diferentes para cada um dos elementos, certo? Exatamente. Você tem aí, Jonathan, por exemplo, eu tenho equipamentos que eu tenho uma empresa que vai lá fazer a manutenção mensal, né, a preventiva. Certo, O perfeito. gerador, por exemplo, a empresa faz a manutenção mensal, mas quinzenalmente o gestor passa para lá ou por lá ou a pessoa da manutenção e dá uma partida, deixa lá um tempo ligado para ver se tá tudo ok, checa nível de diesel. Se teve uma queda de energia, por exemplo, eu tive casos de ficarmos 36 horas sem energia. Então você tem que estar atento. O que faz numa Claro, situação dessa? Qual é o backup que você tem para não deixar o. Porque não pode parar o gerador. sem dúvida. Então, Bom, tudo isso faz parte do processo. deixa eu te pedir um favor aqui, ó. A gente acabou perdendo uns minutinhos, não tem problema. Já até avisando, se o papo estender aqui, nós vamos continuar eventualmente lá no Facebook, tá bom? Daqui a pouco a Gisele vai colocar para vocês o link aí. Mas, independente disso, Fábio, até para o pessoal que está aqui no Instagram, vamos falar um pouquinho daquilo que você fez nesse período de pandemia e como você está lidando com tudo isso, né? Porque eu imagino que você não deve ter recebido mas deve ter recebido uma enxurrada de pedidos de negociação. Por outro lado, a pressão de quem está usando ali para ter segurança, e lógico, o seu cuidado também com seus condôminos. Já vi você várias vezes falando que um condômino, enfim, são todos tratados como amigos, como clientes, enfim, realmente um atendimento premium, né? Então, como que quais foram as ações que você tomou? E aí eu quero aqui já de antemão, porque isso eu já sei, e falar, e aí também fica um recado para todos. O Fábio foi um dos primeiros síndicos que lá atrás nem estava se falando tanto assim de pandemia, nada disso. Ele já foi lá, se antecipou na compra de álcool gel, de dispenser e tudo mais. E aí, no momento que estourou a pandemia, ele já estava à frente com isso, não teve problemas maiores, lógico, sofreu como todo mundo, mas ele já estava bem antecipado. Alguns síndicos ficaram aguardando aí uma determinação legal, enfim. Nós sabemos que o síndico muitas vezes tem que ter esse pulso firme, tem que tomar uma atitude. Às vezes, essa até é uma frase do Fábio que eu vou pegar emprestado aqui, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Então, assim, se os governantes não se entendem, o síndico precisa se entender ali com a comunidade dele. Não é isso, Fábio? Então, só passa para o O pessoal isso aí, por favor. Jonathan, o que eu entendo é o seguinte: eu estou síndico e, quando eu estiver síndico, eu tenho que atender meus clientes da melhor forma possível e antecipar os problemas. Então, Uhum. assim, quando começou a dar o sinal da pandemia, não sei o quê, você ouvia um falar, uma gripezinha, outra é aquilo, eu falei, sabe, não, eu vou cuidar do meu quintal. O que é o meu quintal? O meu condomínio. Então, o que precisa desse negócio? Higienizar? A gente precisa higienizar a vida inteira, mas agora parece que todo mundo está tendo que se ajustar a um modelo que vai ficar por um bom tempo, viu? Ou permanente. Eu espero que o processo de solução desse vírus seja rápido, mas a Sim, cultura de higiene, acho que as pessoas agora
eu sempre falo que aprende na marra, né? Sim. Então, como você falou, eu logo em Osasco falei para o meu gestor, liga, vê as empresas que a gente faz compra de material, já compra dispensa, aí eu defini as áreas que iria ter o dispense de álcool em gel, já compra álcool em gel para durar aí 3 meses, não tem problema, alguém vai vir reclamar depois, lá na frente, se for precisar de, por exemplo, uma semana. E aí sobrou álcool em gel. Amigão, vamos para a reunião de condomínio, vou explicar lá e vamos ver qual é a opinião da massa condominial. Porque Sim. pode surgir um ou outro e falar, porra, comprou aí 30 dispenses de álcool em gel, para que tudo isso? É um absurdo. Então, essas coisas podem acontecer, você tem que estar preparado para isso, mas tem que ter a justificativa para a massa condominial. Então, eu fiz isso de imediato, junto com outras pessoas que a gente sempre troca ideia, como eu te falei, há um envolvimento das pessoas que está... porque ninguém faz nada sozinho, tá, Jonathan? Eu sou a pessoa da linha de frente, mas sempre busco informações com parceiro. Você me citou, a gente tem um trabalho junto, tem empreendedores que diariamente eu falo, a gente troca, eu dou sugestões, ouço sugestões, e aí a gente toma a melhor decisão. Colocamos sinalização de piso para distanciamento, colocamos, isolamos praça, tiramos cadeira para evitar que alguém, por exemplo, um empreendimento aqui de Open Mall, você não tem mais de 200 mil pessoas circulando por mês, você tem uma praça de alimentação, você não pode deixar cadeira lá porque vai ser propício alguém que sentar lá para almoçar, ou bater papo, ou fazer reunião. Prédio comercial, o que eu fiz? Gestor, vamos colocar dispensa de álcool em gel na saída dos elevadores, vamos colocar uma delimitação na portaria para que a pessoa não tenha contato próximo com a pessoa que está ali atendendo, então tem um distanciamento, coloca a placa já orientando essa pessoa isso, colocamos a questão da máscara, no balcão da empresa de estacionamento também, que é uma prestadora de serviço, um parceiro que nos atende, colocamos uma dispensa de álcool em gel, sinalização, o elevador, no display do elevador, colocamos uma película que facilita a limpeza lá para higienizar. Então, são medidas que você vai colocando e a equipe toda orientada, porque, assim, quem está na linha de frente são eles. Então, por exemplo, a pessoa da limpeza, sentei com o dono da empresa que presta serviço para a gente, vamos alinhar assim, prontamente fizeram. Chamei o responsável da empresa de segurança, vamos fazer assim, também fizeram, colocaram em prática. E a própria equipe no dia a dia, vendo o engajamento do síndico, do gestor, os condôminos participativos também, que você sabe que quem está... decreto disso, decreto daquilo. Você lembra lá quando fizeram o decreto e agora, fecha ou não fecha? Não, o condomínio não precisa fechar, nós estamos abertos, mas o condomínio, ele tem que entender se a atividade dele está dentro do decreto ou não está. Então, sim. Eu falo que é prazeroso, porque é muita coisa e você tem que estar aberto a ouvir opiniões, mas tem que ser firme nas tomadas de decisão, porque depois, quando acontece o problema, é você que vai responder. Sem dúvida. Então, o pessoal da Next Auditoria, parabenizando aí pelo planejamento, o Wellington dando parabéns aqui, obrigado, Wellington, o Dan participando também, a Oliveira Demi super participando, o Gleidson ainda está com a gente, muito legal. Então, Fábio, nós estamos aqui no Instagram, mais ou menos uns 8 minutinhos de papo, então quero recapitular, eu sendo um visitante no seu condomínio, então eu vou chegar... E o que eu vou ter lá? Logo que eu chegar, estou chegando a pé. Então, o que tem ali logo que eu chego ali na entrada? Você tem lá a informação da questão de distanciamento, você vai ver já o álcool em gel lá para você higienizar a sua mão, a orientação sobre isso, o funcionário preparado para... Por exemplo, teve um caso que a pessoa quis burlar aquela barreira para ir lá no balcão. Ele falou, não, senhor, a sua segurança para mim, por favor, fica à distância. O que o senhor precisa? Eu estou aqui para lhe atender. Então, é muito legal você ver isso, Jonathan, porque, assim... quem está ali tem que ter esse cuidado de orientar sem ser agressivo, né? Sim, então, claro. É muito importante, porque algumas pessoas não levam o assunto tão a sério, e aí a gente tem que ter... Eu falo o seguinte, se você não gosta de você, é um problema seu, mas eu gosto primeiro de mim, depois eu tenho que cuidar de todos que estão envolvidos aqui, entendeu? Legal, então eu cheguei, tive lá a orientação, tive uma pessoa para me orientar, tive o álcool gel, o recepcionista está à distância, né, ali com a faixa, com a máscara. Se eu quiser acessar lá a sua catraca, eu vou precisar colocar biometria, alguma coisa? Como que tá isso? Não, então, nesse momento nós deixamos catraca livres, tá? Não é que não deixa, tem um controle de acesso. Uma coisa também que nós
com vários comunicados, com os condôminos, participação, porque, graças a Deus, os nossos condôminos eu não posso, eu só tenho que agradecer a participação e a colaboração, Jonatas, porque, assim, atende com hora marcada, aos serviços realmente que precisa considerados essenciais, né? E aí as pessoas chegam já com um distanciamento de horário já, então isso já ajuda, né? Sim. E aí a pessoa que está lá na recepção faz o cadastro, pergunta, confirma os documentos, porque a maioria já tem cadastro pronto lá no sistema, né? Entendi. E uma vez que tem autorização, a catraca está liberada, ele acessa e sobe lá para o escritório que ele está indo visitar. Aí ele chegou no elevador, esse elevador que está com as butoeiras com a película, é isso que você explicou? Isso, esse está com a película, é um sistema que eu implantei recentemente, pesquisando, né, que a gente fica de olho em tudo, eu descobri uma empresa que implanta isso, e eu fiz o teste no prédio comercial de Osasco, e recomendo esse tipo de proteção, porque além de proteger as botoeiras, os equipamentos eletrônicos, porque quando você vai limpar com álcool em gel, então você tem que tomar muito cuidado, como é que você orienta a equipe, mas vai penetrando até a própria... Claro. Então, essa película protege o equipamento, ou seja, vai aumentar a vida útil daquele equipamento e também facilita para a limpeza. Isso nós estamos falando de um prédio comercial. Num prédio open mall, Jonathan, já é uma situação maior que a gente tem rede social intensa com comunicação, vídeo, que toda hora eu também dou uma YouTube. Campanha social, eu mesmo vou lá, gravo, tal, a nossa agência coloca no modelo que a gente tem lá, claro. Coloca na nossa rede social. Então, assim, só que você chega no prédio, no empreendimento, na garagem, quando você vai acessar o elevador, tá lá, álcool em gel, o dispenser grande lá. Então, assim, e nossa escada de emergência também, nesse caso, tá livre para a pessoa que não quiser usar o elevador. Aliás, eu recomendo, faz exercício, cuida da saúde, usa a escada de emergência para subir e descer, porque o elevador, ele é um grande transmissor, viu, Jonathan? Tem que tomar muito cuidado. Tem que ser limpo com mais frequência, evitar entrar pessoas desconhecidas no elevador, entre a família ou você entra individual. Eu, por exemplo, dou mais preferência à escada, tá? Isso é uma questão particular minha. Então, você tem isso aí. Quando chega no mercado, você tem a equipe do próprio mercado, que é um cuidado deles, mas está lá com álcool em gel, está higienizando os carrinhos, na própria Caixa Econômica Federal, aí já é um processo interno dele, nós cuidamos do periférico, da parte externa, mas também está delimitando o número de pessoas que entram na agência, justamente para quê? Para que todo mundo realmente tenha ali um mínimo de segurança para ser atendido, resolver seu negócio e sair tranquilo, viu? Que legal. Dá um alô pro Dan aqui, obrigado, Dan, pelas palavras, obrigado a todos que estão chegando ainda, que legal. Faltando ainda uns minutinhos para a live aqui, com o Fábio, especialista em operação em condomínio, contando tudo aqui para nós, os segredos dele. Eu ainda vou pedir para ele falar qual que é a chave, porque onde você vai, o Fábio é elogiado. Ninguém fala mal do Fábio, o cara já foi eleito 3 vezes, você ganhou já a eleição. Desde que o prédio foi plantado, nunca saiu de lá. Então, o homem onde vai, você viu, carreira vasta em todos os condomínios. Então, Fábio, nós estamos chegando aí mais ou menos pertinho do nosso encerramento aqui no Instagram. O que eu queria que você, por favor, passasse para o pessoal? Tanto esse aspecto, né? Então, essa mescla que você tem aí legal, tanto na gestão de pessoas, quanto na gestão dos equipamentos, mas eu queria que você focasse no pessoas, e aí você encerrasse aí com uma historinha legal para nós, faltando aí 2 minutinhos mais ou menos, para terminarmos. Então, fala um pouquinho dessa gestão de pessoas e deixa o seu tchau para o pessoal, por favor. Jonathan, como eu te falei no início, né, eu descobri que eu gosto de lidar com pessoas desde cedo, né, e é um prazer, porque quando você toma conta de um condomínio, você imagina o prefeito da cidade, o governador, tem uma política dentro de um condomínio, como você bem colocou, né, e você é o maestro para conduzir esses interesses dentro de aí você tem que entender qual é a ferramenta que você tem para atender de forma coerente todos, regulamento interno, convenção e o Código Civil. Fábio, eu vou te pedir só um favor, que o Ricardo, ele tinha feito uma pergunta para você, ele estava numa ligação, a gente acabou não respondendo, que foi aquele momento que você ficou fora. Só faz o seguinte, ele está perguntando assim, como você acha que vai ficar o setor da segurança depois desse cenário de pandemia? Qual que é a sua visão? Só para a gente responder para ele.
Ô, Jonathan, eu vejo que o setor de segurança é sempre promissor. Eu acho que tem um campo vasto e agora, com certeza, mais exigente ainda. Por quê? Nós estamos vendo aí, já é real isso, que muitas empresas estão fechando. Então, o mercado como um todo vai ter que observar isso, mas focando na segurança especificamente, eu vejo que vai ficar os bons profissionais nesse segmento. A pessoa que realmente não tem comprometimento, que ela não entende que está ali para representar o cuidado com o seu cliente, com o seu. Cada empresa que está lá, o profissional que está lá, ele está representando uma organização. É a empresa que foi contratada, mas tem por trás disso o principal, que é o que é? O cliente, o nosso condômino, os funcionários, os clientes dos condôminos, que é quem paga o salário. Então, esse mercado tem uma oportunidade bacana para quem realmente estiver atento, estiver especializado no assunto, estiver treinando sua equipe, tiver, enfim, treinamento é a base para o sucesso, Jonatas. Que legal. Gente, então, time, só um detalhe. 20 segundinhos aqui no Instagram. Eu vou concluir esse papo aqui com o Fábio. Ele já estava no processo de despedida, mas estamos concluindo. Fábio, de antemão aqui no Instagram, quero te agradecer demais pela sua participação. Ajudou demais aqui a nossa equipe. Manda um beijo para a turma que você tem 10 segundos. Bom, gente, primeiro agradecer a todos aí, você falou o nome de várias pessoas, não vou ficar citando nome, porque senão vou ficar a noite toda falando, mas obrigado aí pelo elogio, pela colaboração de sempre. E assim, estou junto com vocês, todos os condôminos, todos os meus parceiros, porque ninguém, como eu falei lá no início, ninguém faz nada sozinho. Então, para mim, é um prazer compartilhar minha experiência. Tem muita informação que nós poderíamos estar falando, desde de como que é o processo de limpeza de sistema do topo do prédio, a escadaria, elevadores, casa de bomba, casa de máquinas, como que é o processo para checar se o sensor de fumaça está funcionando. Então, assim, tem muita informação, Jonathan, é muito amplo esse nicho do nosso negócio aí. Então, para mim, se não tiver uma outra oportunidade, em outro momento, nós podemos voltar a falar. Realmente aqui foi um bate-papo agradável, como sempre, você conduz com muita sabedoria aqui a live. E, assim, estou à disposição de vocês, tá, gente? Não, Fábio, super obrigado. Para nós é um prazer recebê-lo. Eu já falei para você algumas vezes. É muito legal trabalhar com síndicos que têm essa visão especial no que diz respeito ao cuidado com pessoas, seja prestador de serviço, seja condômino, seja. Então, o cuidado com as pessoas realmente é o diferencial do futuro. Não temos como fugir da tecnologia, mas quanto mais tecnológico for o mundo, mais o fator humano ele vai ser essencial. E eu tenho certeza que grande parte do seu diferencial está nessa parte humana. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Dá uma palavrinha para nossa turma aí e a gente fala um outro dia mais. Jonathan, eu mais uma vez vou agradecer, como eu te falei, senão vai ficar muito extenso aqui se eu for falar mais coisas, porque a gente vai entrar num campo tecnológico, você citou aí da questão da portaria virtual, a gente vai partir para uma outra, e aí, meu amigo, o assunto a gente vai virar noite aqui. Então, obrigado para todos que estão aí prestigiando essa live, eu recomendo, o Jonathan acompanha o canal do Jonathan aí, a página, porque está trazendo informação pertinente, eu vi agora condôminos de Dubai, a semana passada foi Dubai, Austrália. Depois Austrália, agora vamos ter Portugal. Tem um advogado aí também que eu vi que amanhã, uma pessoa com um currículo bacana, mesmo, que vai esclarecer os riscos do síndico, enfim. A gente responde civil e criminal, né? Então tem que tomar cuidado, eu recomendo, vou acompanhar também, estou atento, porque eu sempre falo, nós estamos aprendendo. E é isso aí, Jonathan. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar informações. Fábio, eu que te agradeço. Então, até pegando seu gancho aí, fazer o convite para o pessoal. Então, amanhã, 8 horas, é excepcional e especial. O Dr. Gabriel Tiles vai falar sobre responsabilidade criminal do síndico. É essencial. Essa foi uma live muito pedida para nós. Então, nós até antecipamos, ia ficar só para terça que vem, mas foram tantos pedidos que nós antecipamos para quarta-feira. No sábado, é um projeto que nós estamos muito orgulhosos, muito felizes, que é o Condomínios no Mundo Solvit, onde condôminos do mundo todo falam como que é viver em condomínio em outros países, e a gente já descobriu coisas interessantíssimas, e aí já um bate-papo mais ameno, eu não estou de terno, não estou de nada, eu estou lá num bate-papo muito mais solto, pessoal contando o dia a dia mesmo, e mais uma vez agradecer o Fábio aí, despendendo tempo,
esbanjando esse conhecimento aí, porque não pode guardar, não. Tem que mandar para frente. Estamos aguardando o seu curso, Fábio. Ô, Jonathan, vai ser um prazer partilhar isso. Estou preparando para esse material aí para nós podermos somar aí e contribuir com as pessoas, porque eu percebo, tem muita gente ingressando nesse mercado, né? E como eu estou vindo de uma turma quando era orgânico, do chão de fábrica, e de repente eu posso contribuir bastante para essa galera que está vindo com a formação nova aí, administradores, advogado. Eu vejo que tem gente de todas as áreas aí ingressando na área de condomínio, uma área promissora, tem campo para todo mundo, eu não me preocupo. Eu sempre falo que o espaço, se eu puder contribuir com alguém que vai entrar na área que possa somar, eu fico bem à vontade e tenho o maior prazer de fazer isso. É isso aí. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos, time. Vejo vocês amanhã e sábado também. Tamo Bye. junto. Tchau.